Hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho dos detalhes do projeto de reforma com acréscimo de área de uma casa espetacular em um condomínio fechado em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sou o Rômulo Carvalho, arquiteto, diretor do Estúdio Rock. Somos um escritório sediado em Brasília, mas executamos projetos em todo o Brasil. Já tivemos a oportunidade de fazer projetos até mesmo fora do Brasil. Esse projeto foi um projeto muito especial, que era uma casa girando em torno de quase 200 metros quadrados, mas que tinha apenas um quarto grande, mas num estilo meio loft. Essa casa foi vendida e os novos proprietários viram a necessidade, obviamente de acordo com o uso deles, dar a cara nova deles e aumentar a área dessa casa. Eu precisava de 3 suítes dessa casa, então ela tem uma característica muito peculiar por ela ser toda feita em níveis. Essa demanda de casas em níveis é uma demanda que chega muito para nós. A gente acabou desenvolvendo uma expertise grande nesse tipo de projeto, que são projetos particularmente bem complicados para executar e, obviamente, para reformar, como nesse caso agora que a gente fez. O arquiteto que fez inicialmente, ele tinha suas preocupações super pertinentes de não manter contato dessa edificação direto com o solo, por questões de filtração, umidade, e ele acabou afastando a casa e criando esses níveis através de rampas. Então a casa, apesar dela ter essa quantidade excessiva de níveis, ela também tem uma facilidade de acesso por ser feito por rampas e não necessariamente por escadas. A casa ela tinha características clássicas ali dos anos 80, anos 90, tinha vermelho, azul, amarelo, cores que se utilizavam muito nesse tipo de projeto nessa época. Então a gente trouxe referências mais contemporâneas, onde para mim ela ficou mais clara, mais alegre, mais aberta, mesmo utilizando o branco, fugindo um pouco dessas cores, como eu falei, mais blocadas. Nesse projeto a gente acabou trocando as esquadrias, porque na época não existia muito uso de esquadrias em alumínio. Então a gente modernizou essas esquadrias. A casa era toda apenas em vidro temperado, o que não dava a vedação suficiente necessária para essa edificação, já que ela está num terreno próximo de uma mata. É limite do condomínio, então tem um rio ali no final, um veio d'água, na verdade, que divide o condomínio para o outro condomínio. Então, é uma mata bem fechada, então a gente precisava de uma vedação ali para que não entrasse bicho, poeira, insetos. Então a gente atualizou essas esquadrias de uma forma geral. Então essa casa vai perdurar aí por muitos e muitos mais anos, assim. A gente fez um bloco lateral direito, onde em cima tem essa suíte master, composta de um banheiro com um closet, e um quarto que se abre para a vista dessa mata. Então a gente fez uma parede ali praticamente com um pano de vidro, onde o cliente consegue abrir essa janela ali da cama e essa vista maravilhosa dessa mata. Na parte de cima dessa suíte, que ela está no nível da sala, a gente fez um fireplace e ampliou essa área de lazer da sala. O lazer ficava muito contido apenas no estar, que era um estar pequeno, uma cozinha também muito pequena, e não tinha uma área de convívio. Com a cobertura dessa suíte master, a gente conseguiu ampliar essa área de convívio, criando um fireplace, uma área ali para as crianças brincarem também, próximo ao olhar dos pais, próximo à cozinha e da sala. E nós ampliamos um pouco essa cozinha, criando uma despensa, mais área de bancada, para fazer uma bancada grande de café da manhã. Eu gosto muito de fazer isso, onde a gente deixa ali praticamente todos os utensílios que a gente usa com mais frequência conectados à tomada. Torradeira, sanduicheira, enfim, fritadeira, batedeira, liquidificador. Eu acho que isso torna mais prático o dia a dia. Mas não necessariamente elas precisam estar tão à vista. Então a gente acabou deslocando um pouco mais do olhar de quem está usando a casa, mas com acessibilidade ali. Trouxemos uma clarabóia para essa expansão da cozinha e uma despensa, que também a gente trouxe uma clarabóia para ter um melhor uso desse espaço. Nós trocamos as bancadas, utilizamos ali um mármore branco nacional, mas com um acabamento polido, novo, que trouxe esse frescor ali para a sala. Como a gente clareou isso tudo, e a gente queria também um contraponto com o piso. Já que esse piso todo da sala e da cozinha era um granito São Gabriel, a gente queria aproveitar esse piso que estava super bem instalado, estava bem conservado. A gente conversou com a construtora e viu a viabilidade de apenas escovar esse piso. Quando a gente escova esse tipo de material, a gente tira aquele brilho excessivo, mas ele continua impermeabilizado, ele não fica poroso, então
então que facilita a limpeza do dia a dia e ele não chama tanta atenção como ele estava antes. Eu gostei muito desse contraste, ficou muito bacana. A marcenaria, a gente optou também por uma marcenaria branca para trazer essa claridade que a gente estava buscando. Entramos com algumas peças de design, poucas ali, mas que fizeram bastante impacto. Foi a luminária da mesa de jantar e uma luminária lateral ao sofá. Eu gosto muito de criar elementos arquitetônicos que têm funções além necessariamente estruturais, por exemplo. Então, utilizando um pouco da estrutura, a gente criou uma calha metálica acima da ilha da cozinha, vinculada à edificação com uma iluminação ali de LED, que estava funcionando como um rebatedor, trazendo uma luz geral para esse ambiente. A sala em si de estar, ela é 2 degraus acima da sala de jantar, o que trazia um pouco de preocupação em qual sofá a gente iria colocar, já que a gente estaria vendo essas costas desse sofá constantemente à medida que a gente estivesse cozinhando ou fazendo alguma refeição, tanto na ilha quanto na mesa de jantar. A sala também tem uma conexão com a parte dos quartos, então na parte do corredor dos quartos é uma parte com um pé direito duplo, então a gente precisava ter essa integração toda ali da casa e elementos como um mobiliário mais alto ia começar a atrapalhar essa visibilidade toda que a gente queria tanto ali nesse projeto. Saindo desses ambientes e acessando, indo em direção aos quartos, a gente tem uma rampa, são 2 na verdade, né? dois segmentos dessa rampa. A gente criou ali uma grande biblioteca e área de memória da casa. Foram colocados ali estantes em concreto, prateleiras em concreto. Já era assim no projeto anterior, essa rampa, esse corredor tinha o teto também inclinado. Então a gente manteve essa inclinação, criando anteparos também de concreto para que os livros fossem apoiados e eles conseguissem ser armazenados de forma adequada. Na parte dos quartos, as 2 suítes que são dos filhos, elas dão em direção a esse corredor, a esse acesso. Então a gente criou ali um grande painel em madeira que, quando abertos, eles também podem promover essa integração dos filhos. Como eles são ainda pequenos, essa área desse corredor ali, a ideia é que fica uma área para eles brincarem, para eles dividirem, espécie de um family room que dando acesso a esses quartos. E ao final desse corredor a gente tem a suíte master, que eu falei no começo da explicação aqui do vídeo. O interessante é que essa casa não tinha área de lazer, essa casa não tinha piscina, essa casa não tinha nada. O lazer era restrito à sala de estar e à cozinha. E como eu falei, era bem pequena. Precisava criar esse acesso de uma forma mais prática. No primeiro lance, digamos assim, da rampa, tem um patamar ali, a gente criou um acesso externo e criamos uma escada helicoidal que dá acesso direto a essa área de lazer. Existe um outro acesso pela área de serviço, por baixo, mas que não é um acesso social. Então ficou bem interessante, porque você está ali na sala, você desce esse lance de rampa até o patamar onde tem essa biblioteca e já pega essa escada helicoidal que dá direto ali no gourmet, com esse deck em pedra assentada de forma mais orgânica. Criamos essa piscina com borda infinita para mata e esse acesso a esse quarto de hóspedes ali, que ficou um quarto também de multiuso. E a ideia é manter esse conceito inicial da casa, que era abrir essa casa toda para esse jardim, para essa mata linda, natural ali, que a gente tentou preservar ao máximo que dava. A gente fez só uma poda ali inteligente para fazer com que essas árvores continuem crescendo, mas que não atrapalhasse ali a edificação. Acho que ficou uma cooperação ali, o conjunto, parecia que essa reforma já fazia parte dessa casa. Quando você olha de fora, não impactou muito no conceito inicial da casa. Brilhantemente a gente conseguiu otimizar esse conceito. A gente pegou esses elementos que eram já muito legais, replicou e otimizou o conjunto da casa. A gente teve vários desafios aí. Tinha uma cobertura da garagem metálica, curva, que não tinha nada antes, mas a gente precisava colocar as placas fotovoltaicas, que era um pedido do cliente, aquecimento novo do boiler, então a gente criou um reforço estrutural para aquilo, para que essa cobertura metálica curva recebesse esse novo equipamento. Mas a gente tentou não descaracterizar a casa. Outro elemento marcante que me veio à mente aqui agora é que originalmente a caixa d'água fazia uma espécie de intersecção ali na edificação. Tem um formato meio ovalado, onde ali no próximo à garagem é um depósito, no andar da cozinha ela é um lavabo, e lá embaixo ela funciona como um banheiro de serviço. Então a gente revestiu todo esse volume com a mesma pedra natural que foi utilizada no deck da piscina.
uma pedra mais clara, já que ela está a níveis mais baixos da rua e abaixo dessa mata. Então a gente precisava clarear isso. Então são os elementos que na minha cabeça ali são os mais marcantes desse projeto. O resultado ficou bem legal, ficou bem bacana. Gostei muito, o cliente está bem satisfeito. O mais importante, atendendo às necessidades novas dessa família. O projeto da casa foi atualizado, trazido para cá, para esse momento, com a tubulação nova, parte elétrica nova, aquecimento novo. Esse retrofit com certeza valorizou muito esse imóvel. É mais um projeto nosso do escritório. A gente tenta sempre ser bem versáteis nas escolhas dos projetos, nas opções de soluções para cada projeto. Cada caso é um caso, cada demanda exige um carinho, uma atenção. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, já segue a gente para mais. Segue a gente nas outras redes, no Instagram, no TikTok. A nossa intenção aqui é sempre estar compartilhando conhecimento.